o contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tede bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre pelas águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a submergir e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e segurou e disse: ó pequena fé, por que tu duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Aqui nesse versículo vai relatar quando os discípulos estavam no mar e teve uma grande tempestade. E naquele momento eles viram algo vindo ao encontro deles, que era Jesus. Mas naquele momento todos tiveram medo. Mas Pedro, quando ele viu, ele soube naquele momento que era Jesus. E ele perguntou: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir contigo sobre as águas. Naquele momento Pedro, ele teve um ato de fé. E quando Jesus pergunta para Pedro, ele manda Pedro vir ao encontro de Jesus. Pedro, ele toma a primeira atitude dele, uma atitude de fé, que é sair do barco. Naquele momento, trazendo para nossas vidas, pode estar acontecendo isso também, de estar no barco e ao nosso redor só está acontecendo tempestade, ventos fortes, ondas fortes. E o Senhor chega na nossa vida e fala: venha ao meu encontro, saia desse barco, dê o primeiro passo, saia do barco e venha ao meu encontro. Pedro, naquele momento, ele toma a iniciativa de sair do barco, dá o primeiro passo. E quando ele sai do barco, daquele lugar que, apesar de estar acontecendo tempestade, era o lugar de conforto dele, ele sai do barco e vai ao encontro de Jesus. Ele anda sobre as águas. Naquele momento, Jesus era o foco dele, era o foco de Pedro. E quando Pedro estava olhando para Jesus, Pedro, ele não afunda, porque naquele momento Jesus era o foco dele. Mas logo adiante, nos próximos versículos, vai dizer que Pedro, ele tirou os olhos de Jesus. Ele teve medo, porque ele parou para olhar para os lados, olhar para trás, para o barco, e viu que estava acontecendo tempestade. Ele tirou Jesus do foco dele, e ele começa a se afundar nas águas. Mas algo interessante aqui é que Pedro, ele não espera estar totalmente afundado para clamar por Jesus. Quando ele percebe que está se afundando, ele clama por socorro a Jesus. Ele diz aqui: Senhor, salva-me. E no versículo 31 fala que imediatamente Jesus estendeu a mão para salvar Pedro. Então, não sei o que você está passando nessa manhã. Não sei se você está se afundando nesse mar. Não sei se você tirou Jesus como seu foco e começou a submergir pelas águas. Mas saiba, acredite, não espere estar totalmente afundado para clamar por socorro a Jesus. Porque aqui Pedro, ele estava começando a submergir, clamou por socorro. E Jesus imediatamente estendeu a sua mão para salvar ele. Nessa manhã, Jesus está pronto para te salvar. Basta apenas você clamar por socorro a Jesus. Assim como ele salvou Pedro de se afundar no mar, Jesus também vai te salvar. Não sei se você está distante de Jesus, não sei se é causas que está acontecendo na sua vida, mas Jesus quer te salvar, quer te tirar do fundo do poço. Não espere você estar lá embaixo para clamar por Jesus. Glória a Deus. E quando Pedro sai da água, vai dizer que o vento passou, o vento cessou, o mar se acalmou, porque Jesus entrou no barco e acalmou tudo. Jesus quer entrar na sua vida para acalmar toda a tempestade, todo o vento. Basta apenas você clamar por socorro, sair do barco e clamar por Jesus. Não tire o seu foco em Jesus para não acontecer a mesma coisa com Pedro, em nome de Jesus. E no 33 fala que os que estavam no barco vindo adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. E é isso que o Senhor colocou no meu coração e quer te dizer nessa manhã.
que para tudo tem uma solução em Jesus. Para tudo tem uma solução e Jesus quer entrar na sua vida e fazer morada. Basta apenas você abrir o seu coração. Não se prenda a ficar dentro do barco e não sair do barco para ir ao encontro de Jesus, porque Jesus quer que você dê o primeiro passo para Ele, e basta apenas você dar o primeiro passo para Ele, porque isso depende de nós, não depende de Cristo. Ele quer que você dê o primeiro passo para Ele, não que Ele venha até você. Então nessa manhã o Senhor está te convidando para fazer uma aliança com Ele. Basta apenas você aceitar Jesus no seu coração. Basta apenas você acreditar nele, que Ele quer fazer assim como fez com Pedro, acalmar toda a tempestade que estava acontecendo ao redor dele. Em nome de Jesus, amém.